Bom dia, tudo bem? Hoje é o dia da votação para conselheiros tutelares. Reforçando, faça uma boa votação. Você que vai votar em Taguatinga, eu recomendo votar no Clodoaldo 13281 para conselheiro tutelar do DF Taguatinga. E para você que vai votar nas demais regiões e cidades, faça uma votação consciente. Eu comentei em um conteúdo, que eu vou deixar até na parte dos comentários, falando sobre esse assunto. Aí no final eu disse, vota até no ateu, mas não vota em alguém que é a favor de ideologia de gênero. Tem pessoas que são da religião evangélica que concordam com a ideologia de gênero. Tem pessoas que elas são homossexuais e não concordam com a ideologia de gênero para crianças, que é o contexto dos demais vídeos, dos conteúdos que eu tenho publicado nesses dias a respeito desse aspecto. Nem todo homossexual ele é ativista LGBT. Nem todo ateu é cristofóbico, evangeliofóbico, crenteofóbico, bibliofóbico. Tem pessoas que são ateus por ignorância, simplesmente a respeito das escrituras. Outros porque não receberam a revelação do Espírito Santo. Outros são magoados, creem em Deus até mais do que alguns evangélicos, ou católicos, ou espíritas e etc. Mas aconteceu alguma coisa nas suas vidas que os magoaram e se rebelaram contra a existência de Deus, mas não é contra a heterossexualidade. Tem como uma birra de Deus, mas ele crê em Deus, mas ele fala que Deus não existe. Mas dentro dele ele sabe que existe. Alguns lutam para convencer as pessoas que Deus não existe. Ele crê tanto que Deus existe, que ele luta para que as pessoas não creiam em Deus. Então ele fala mais de Deus do que muitos evangélicos. Ele medita mais em Deus do que muitos evangélicos. É como uma pessoa não gostar de alguém, mas sabe que aquela pessoa existe. Mas a pessoa, quando vai conversar sobre, alguém vai conversar sobre aquela pessoa como que ignora ou fala mal daquele outro para alguém, para que aquela pessoa não dê crédito àquela pessoa. A pessoa finge que o outro não existe, mas sabe que existe. E a pessoa vive como tal. Mas sabe que o outro tem seus valores. Mas aconteceu algo que magoou aquela pessoa e ela ficou ressentida. Então ela trata você como se você não existisse. Mas você existe, ela sabe que você existe. Então existem alguns ateus que eles são assim. Eles se rebelaram contra Deus, mas dentro deles eles sabem que Deus existe e que a palavra de Deus é verdade. Mas eles tomaram a decisão de falar que Deus não existe e querer mostrar para as pessoas que Deus não existe, para as pessoas não darem atenção que ele não está dando para Deus. Mas que, se você parar para pensar, a pessoa está dando
atenção mais para Deus do que muitos evangélicos. É como uma pessoa falar que não gosta da outra, mas está sempre tocando o nome da outra. Então, quando alguma coisa não existe, você não fica comentando sobre. Por exemplo, eu não acredito em extraterrestres, como a ciência fala. Eu acredito que existem seres de outro lugar, principalmente do reino de Deus. Outro lugar celestial, que lá tem outros tipos de seres, arcanjos, serafim, querubim, outras criações de Deus lá no céu, no reino espiritual. Mas como a ciência fala de extraterrestres, que tem vida, vamos supor, lá em Saturno, em outra galáxia, etc., dentro desse aspecto, eu particularmente não acredito. E eu não fico falando isso para as pessoas. Eu não fico falando de outros seres. Eu não fico querendo convencer as pessoas que não existe, porque é algo que eu não acredito. Eu não vou ficar falando de coisas que eu não acredito. Eu falo daquilo que eu acredito. Então, se a pessoa diz que não crê em Deus, não acredita em Deus, ela não deveria nem falar sobre. Então, se ela está falando, é porque algo dentro dela acredita em Deus. É nesse aspecto. E tem pessoas que é evangélica, vamos assim dizer, e não falam de Deus. É como se realmente Deus não existisse para elas, porque elas não falam. Dirá de Cristo como único Senhor e Salvador. Aí que não fala mesmo. Alguns não falam. Se a pessoa não fala sobre um assunto, é porque para aquela pessoa não existe. E se ela está falando sobre o assunto, é porque de alguma maneira ela acredita. Ainda que seja um pouquinho. E eu coloco evangélico, católico, espírita, a religião, pessoas religiosas da sua religião, porque ser nascido do Espírito Santo, ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma, é muito mais do que fazer parte de uma religião ou ser religioso. Por isso, nem todo que frequenta uma religião, ainda que seja evangélica, é nascido do Espírito Santo ou realmente tem convicção da salvação da alma em Cristo como único Senhor e Salvador. Por isso que eu estou aqui colocando esse conteúdo para reforçar e para explicar para quem não entendeu esse aspecto. Quando eu comento e digo, quando eu falo, votem até num ateu que não tenha um contexto de sensualizar, erotizar, que não tenha o contexto de ideologia de gênero para crianças, que não acredite que crianças nasçam transexuais, bissexuais, homossexuais. A criança, ela nasce heterossexual. Ela nasce um homem ou ela nasce uma mulher. Nasce um homem inclinado para a mulher e nasce uma mulher inclinada para o homem. Quando Deus cria uma criança, Ele cria nesses dois aspectos, macho e fêmea, homem e mulher, inclinado para o sexo oposto. Agora, também existem os eunucos, que são pessoas que nascem sem inclinação sexual, mas não são pessoas homossexuais. São um grupo de pessoas que nascem e dentro delas há uma devoção a Deus, e essa devoção ela é tão grande que eles não têm inspiração para estar com o homem ou com a mulher, para se casarem, para ter relação sexual. Aí tem
pessoas que nascem assim, a Bíblia fala, e tem pessoas que se tornam assim. A pessoa toma a decisão de sexualmente não ter relação sexual e viver só para servir a Deus. Então há pessoas que nascem com essa vocação interior para se separar totalmente para Deus, para não ter família, esposa ou marido, filhos, etc. Que é um pequeno grupo de pessoas, mas a Bíblia também revela que há esse contexto. Mas não que essas pessoas sejam homossexuais. Elas não têm inclinação sexual para a pessoa do mesmo sexo que elas. Elas não têm inclinação sexual para pessoa alguma. Elas nasceram totalmente voltadas para estarem com Deus, separadas para Deus. Mas pode haver alguma situação psicológica já no ventre realmente da mãe. Assista um vídeo que vai ser lançado hoje no canal Voz que Clama na Cidade, um Brasil pelas Crianças, que eu vou estar falando mais sobre esse aspecto. Durante a gestação, durante o parto, durante a infância da criança, o convívio, as influências que a criança vai recebendo, até na gestação e até antes da concepção entre homem e mulher, daqueles indivíduos que vão ter relação, que tiveram relação. Existe uma formação no mundo espiritual entre um e outro que gera o relacionamento e a concepção daquela vida. E aquela vida, ela recebe uma influência já na gestação, na concepção, por consequência do pecado. E a criança é inclinada a um comportamento sexual antinatural, indevido também, porque às vezes pessoas heterossexuais têm atitudes sexuais que prejudicam o próximo e a si mesmo. Temos a situação de... Tem várias situações, é porque se eu falar aqui as palavras, o vídeo ele cai. YouTube ele não divulga o vídeo, pode tirar o vídeo e etc. Mas tem comportamentos sexuais de um homem que gosta, que se atrai por mulher, que é um comportamento sexual ruim. E para a mulher também. Tem pessoas que assistem coisas, assistem certos tipos de filme, a pessoa vicia-se no contexto sexual e tem hábitos que é ruim para a sua sexualidade, para o seu psicológico, para o seu mental. As pessoas já estão entendendo o que eu estou falando. Tem muito dessa situação nos funks que é tocado hoje, que não é o mesmo do funk tocado há uns anos atrás. Então, essa música funk de hoje não é o funk, mas o funk de hoje, que eu já falei em alguns vídeos, que é um contexto ruim para a sexualidade de homens e de mulheres. Então, existem pessoas heterossexuais e tem um comportamento que não é natural sexual, por causa da consequência do pecado. E temos também
esse contexto bissexual e temos o contexto também homossexual, que é consequência, essas práticas são consequência da natureza adâmica caída. São obras da natureza caída. Então, por isso que a religião não pode libertar o homem, sarar o homem, salvar o homem dessa natureza caída. Somente o Espírito de Deus pode levantar-nos da nossa natureza caída, e seja em outros contextos também, daquilo que não é natural para Deus, que não é natural para o homem espiritual, que não é natural para o reino e para a justiça de Deus. Pode ser natural para este mundo, ou este mundo pode pegar uma coisa antinatural para Deus e transmiti-la como se fosse natural, e aquilo que é natural como se fosse antinatural. A mentira é antinatural para Deus e verdade é natural para Deus. Mas aqui nesse mundo nós temos vivido cada vez mais que verdade é algo antinatural e a mentira é bem natural. E na boca de algumas pessoas vocês sabem que isso é bem verdade. Natural é mentir. Por exemplo, falar palavrão é natural para algumas pessoas, o seu linguajar. Mas para quem é nascido do Espírito Santo, para Deus, palavrão não é natural. Natural é uma linguagem repreensível. Para Deus, natural é um comportamento santo. Para o mundo, natural é viver pecando. Então, nesse aspecto aqui, eu estou falando sobre isso. Por isso que quando eu falei lá, votem até no ateu, eu estou trazendo todos esses aspectos que eu acabei de falar aqui dentro da situação do candidato a se votar. Porque a pessoa pode ser ateu e não ser cristofóbico, bibliofóbico, crentofóbico e etc. Ele pode ser ateu e primar pelo relacionamento heterossexual entre homens e mulheres e não transmitir ideologia de gênero para crianças. A pessoa pode ser evangélica e a pessoa pode concordar com a ideologia de gênero até para crianças. Agora, uma pessoa nascida do Espírito Santo, não. Jamais ela vai sensualizar, erotizar, concordar com ideologia de gênero para crianças. Não vai trabalhar ideologia de gênero nas crianças, como os ativistas gays, os LGBT, já estão fazendo. Não é que eles vão fazer, eles já estão fazendo isso. E se nós nos omitirmos, eles vão alcançar mais crianças. E Deus, na eternidade, não vai cobrar só deles. Vai cobrar daqueles também que não fizeram nada. Vai cobrar daqueles também que se omitiram, que negligenciaram a salvação das crianças nesse aspecto. Então existem pessoas que não é evangélica, que podem fazer um trabalho muito melhor do que muitos evangélicos. Eu também comentei que onde eu congrego, as pessoas não estão participando dos conteúdos que eu tenho publicado, mesmo as informando. É porque na congregação tem muitos candidatos, tem outros candidatos, e parece que cada um quer defender o seu. Parece que algumas pessoas elas não estão se importando com as crianças, adolescentes, mas apenas com o poder, com o cargo.
que não é a minha visão. Tanto é que eu indico um candidato, mas eu estou ainda falando que você pode votar em outro, que você vê que é melhor. Agora, se você já tem um candidato, se você pesquisar alguém e vir um convencimento, quem sabe até de Deus, que é o melhor, que você deve votar, vote. A minha preocupação aqui não é poder, eu não ganho nada ajudando o Clodoaldo, o candidato de Taguatinga. A minha mentalidade, ela está em outro nível dentro desse aspecto. Se você prestar atenção nos vídeos que eu publiquei a respeito, você vai perceber. Eu acredito que o Espírito Santo vai te ajudar a perceber que não é uma questão de poder político, mas realmente de abençoar as crianças, os adolescentes, as famílias, principalmente crendo em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Beleza? Gostaria de deixar explicado esse contexto e que Deus te abençoe na sua decisão de votar. E que a sua decisão de votar, que o seu voto seja um fruto bom, principalmente para as próprias crianças. Amém? Fique com Deus, tudo de bom, boa votação. E relembrando, não esqueça hoje, a partir das 21h05, no canal WMPC Dog Box, Baruch na contenção contra outro dog, e o vídeo com a mensagem do canal Voz que Clama na Cidade, também a partir de 21h05 do dia de hoje, 1º de outubro, dia da votação do Conselheiro Tutelar, Um Brasil pelas Crianças. E boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Com Deus, tudo de bom.